Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que está a atual safra de nosso pecan, lá no estado que é o principal produtor aqui no país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Demian Segato da Costa, ele é presidente do IBPECAM, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Demian, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação poder falar sobre a pecanicultura nesse importante veículo de informação rural. Demian, os trabalhos de colheita dessa safra já começaram aí no estado. Conta pra gente como é que está esse começo de atividades e até quando que devem se estender esses trabalhos de colheita. Então, nesse ano a gente teve um início de colheita um pouco precoce, né? Ela começou um pouco antes do normal, porque nós tivemos um período de estiagem, né, em 2022, no verão de 2022, e esse período de estiagem, além da pouca chuva, ele também foi caracterizado por um período bastante generoso em relação à insolação, radiação solar. Isso fez com que as frutas amadurecessem um pouco antes do que o normal. Então, a colheita começou, né, um pouquinho antes do início do mês de maio, e agora nós estamos na reta final aí da conclusão da colheita desse ciclo, né, com um pouquinho de dificuldade agora em função do excesso de chuvas, né? E aí, Demian, essa situação do verão do ano passado, de 2022, conforme você colocou, né, pouca chuva, isso antecipou a colheita, mas também prejudicou o desenvolvimento das nozes, né? Sim, a questão climática, ela afeta a cultura da nossa pecan de forma bem diferente, dependendo da época em que a estiagem acontece. Nós tivemos esse ano um período de redução de chuvas já a partir de outubro do ano passado, né, que favoreceu até em certo aspecto a questão da floração, né? Porém, a partir de dezembro a gente começou a perceber já abortamento da carga de frutas, né? A pecan, ela desistiu da carga que ela estava desenvolvendo em função da falta de chuvas, e a gente teve uma perda bastante significativa em relação à questão do volume de produção. Em compensação, a gente teve uma regularização, né, dessa chuva agora no final do ciclo, o que deu um preenchimento dessa amêndoa bastante satisfatório. Então, a gente tem uma perda grande em relação à quantidade de volume, mas a gente teve algum ganho em relação à qualidade da safra 2022. Ela está se mostrando provavelmente a melhor safra que a gente já teve no Brasil em relação à qualidade. E aí, Demian, só para a gente entender o tamanho de todo esse impacto, quanto que vocês esperavam inicialmente colher para essa safra e quanto é que estão os números nesse momento? Então, a gente tinha para 2022 um potencial de produção de 6.760 toneladas. Então, seria, né, uma safra recorde esse ano, mesmo com a questão da alternância de produção, ou seja, nós vínhamos de uma safra recorde, então seria natural que houvesse um pouco de redução do volume de produção por hectare. Porém, há um aumento de área crescente. A nossa pecan é uma das culturas que mais cresce em toda a região sul do Brasil, né? Então, mesmo assim, a gente esperava aumentar a safra de 2021, que foi de 5.541 toneladas, e teria o potencial de chegar a 6.760 toneladas. Infelizmente, a gente teve esse aspecto climático desfavorável, e hoje a gente trabalha com uma quebra de safra de quase 24%, tá? Com que faz com que a gente chegue num volume estimado de 4.217 toneladas. Este é o último número oficial que nós temos da safra 2022. Porém, a gente vai fazendo as avaliações de acordo com o andamento do ciclo, né? E agora, nesse final de ciclo, a gente tem dois fatores que talvez venham a influenciar ainda negativamente esse número, que foi a questão desse fenômeno climático do vento que a gente teve nas últimas semanas. Isso fez com que muitas frutas caíssem da planta e não possibilitassem a colheita direto da planta, né? E a gente também está tendo dificuldade em função do excesso de chuva e de umidade, o que gera um fenômeno que chama viviparidade, que significa um momento em que a fruta passa a ser uma semente, ela começa a germinar.
Aí, a partir do momento que ela germina, ela não tem mais valor comercial, né? Então, esse número de 4.217 toneladas provavelmente não seja atingido. Esse número deve ser menor e a gente vai fazer uma última revisão assim que a gente encerrar, né, os trabalhos de colheita. E aí, Demi, olhando agora para o outro lado, né, para o lado do mercado, essa redução na produção para essa safra já está impactando nos preços? A nossa pecan já está chegando no mercado com um preço maior do que o que chegaria caso tivesse aquela produção recorde esperada? Então, a questão de mercado, ela ainda sofre um pouco a influência do ano passado. No ano passado, nós tivemos essa safra recorde e nós tínhamos um pouco de estagnação em relação ao consumo no mercado interno, né? Muito em função da situação econômica, macroeconômica do país, né? No qual a pecan não é um item de primeira necessidade. Então, nós tivemos um pouco de estagnação em relação ao consumo com um aumento de oferta. Isso impactou no ano passado negativamente em relação ao preço para o produtor. A gente ainda tem um pouquinho de sobra de estoque do ano passado que está sendo consumido, né, e está começando, nesse momento, as negociações entre produtor e indústria. O que nós temos visto é um número um pouco mais atrativo para o produtor. No ano passado, a gente trabalhou aí com 11, 12 reais por quilo para uma produção comercial, né, e esse ano aí as ofertas já estão girando em torno de 14, né, talvez até 15 reais para o produtor dentro de uma produção comercial. E eu preciso fazer essa ressalva porque a gente está trabalhando no IBPecan justamente para a criação de um padrão nacional de qualidade. E dentro da fruta da pecan há uma diferença muito grande ainda em relação à qualidade do fruto que sai do campo. E aí a gente precisa trabalhar para homogeneizar e melhorar isso, seja para a gente agregar mais valor para o produtor, seja para a gente entregar para o nosso consumidor final um produto que efetivamente corresponda à expectativa que ele tem. Paralelamente a essa questão do mercado interno, no ano passado nós realizamos as primeiras exportações, foram exportados mais de 320 toneladas, e esse ano também já começam as primeiras negociações para exportação. À medida que essas negociações forem se efetivar, e a gente espera pelo menos triplicar o volume de exportação do ano passado, diminui a pressão no mercado interno e, consequentemente, tem uma melhora do preço para todos os produtores. Isso só ainda não está concretizado, os negócios, em função de que a China, nesse momento, ela ainda enfrenta um lockdown bastante severo, né, e os negócios ainda estão um pouco parados em relação à China, que é o principal comprador de nosso pecan na casca. Então, as negociações estão sendo feitas com outros parceiros comerciais, né, Oriente Médio e Europa, principalmente. E, nesse momento, a gente está concorrendo diretamente com a produção da nossa pecan da África do Sul, né, que tem 20 mil toneladas para colocar no mercado, né, e nesses dois países, a região sul-americana e a região de África do Sul, são os dois principais competidores nesse momento, uma vez que a gente está no período de entre-safra, né, dos principais produtores mundiais, né, Estados Unidos e México. E aí, Demi, para a gente encerrar falando um pouquinho mais do aspecto geral da cultura aqui no Brasil, né? A gente vem sempre acompanhando as colheitas da nossa pecan aqui no Brasil, conversando aí com o pessoal do IBPecan, vendo o trabalho que é feito para estruturar, para profissionalizar cada vez mais esse setor. Você comentou, né, o aumento de área do ano passado para esse, que mesmo numa bienalidade baixa, aumentaria o recorde de produção ou o início das exportações. Como é que está sendo esse trabalho de profissionalização, de erguer cada vez mais o mercado, deixar mais forte esse setor da nossa pecan aqui no Brasil? A gente tem trabalhado muito fortemente sobre esse aspecto, porque realmente o crescimento de área ele tem sido constante, né, nos últimos anos, em especial dos 8 anos anteriores, que são justamente os pomares que estão entrando em produção nesse momento, né, e a gente tem uma preocupação muito grande para que haja mercado para esses novos pomares. Então, a gente tem trabalhado basicamente com um tripé, que diz respeito à qualidade da fruta, né? Nós precisamos profissionalizar o nosso setor, né? Em relação à produtividade, porque a nossa produtividade ainda é um pouco inferior à produtividade média mundial dos principais produtores, né? E em relação a valor, né? Valor no sentido de conseguir agregar valor à fruta, trabalhar em parceria com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria da Agricultura, para a criação de um padrão nacional de qualidade, para uma classificação que possa indicar para o nosso produtor quais são os objetivos que ele deve buscar para que essa fruta atenda os padrões de mercado internacional,
que a gente consiga acessar esses mercados e consiga alinhar o preço do mercado interno a essa referência internacional, como acontece com todas as commodities. E a gente tem conseguido, junto com a Farsul, junto com o Senar, com a Emater, com a Embrapa, né, levar adiante através de ações de ensino, de capacitação e de divulgação dessas informações para que a gente realmente alcance esse padrão de profissionalização da nossa cadeia produtiva, a qual é composta em boa parte por agricultura familiar, né? Então, nós temos, sim, pomares grandes, pomares em escala comercial, pomares que são dedicados exclusivamente à nossa pecan, mas também temos pomares de pequena escala, né? E talvez esse seja o nosso principal público dentro do BPCAM, dentro das políticas públicas, para que a gente consiga orientá-los para que esse fruto efetivamente acesse os mercados e tenha o retorno desejado para um investimento de tão longo prazo, que é feito para que a cultura da pecan seja viável. Damian, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender tudo isso que está acontecendo no mercado nesse momento, os trabalhos de colheita, expectativas, o que está acontecendo com o mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria de comentar, né? A gente teve há poucos dias atrás aqui o evento oficial do calendário do Rio Grande do Sul, que foi a abertura da colheita da nossa pecan, né? Foi um evento no qual nós conseguimos congregar todos os elos da cadeia produtiva e fiquei muito satisfeito em ver o comprometimento do Estado, né, com a nossa cultura, com identificar os anseios, os desafios que nós temos, e também a participação do produtor e da indústria que se desenvolve paralelamente a esse setor, né? Então, foi um momento muito feliz, muito oportuno para a gente congregar, e gostaria de deixar aqui o convite a todos os produtores de nossa pecan, independentemente do tamanho e da escala do seu investimento, para que se aproximem do IBPCAM, para que tenham no IBPCAM um parceiro efetivo, porque o IBPCAM é feito por produtores de nossa pecan. Então, ele está aqui justamente para identificar os gargalos, né, os desafios para a cadeia produtiva e trabalhar para que essa cadeia produtiva seja tão longeva quanto é a cultura da nossa pecan, né? Então, nos tenham como parceiros. Eu sou produtor de nossa pecan, né, e junto com os meus desafios, eu trabalho continuamente aí para desenvolver os desafios de todos os produtores, né, e juntos, com certeza, a gente vai ter muito mais força e muito mais representatividade, né, como um setor pujante e que tem condições de gerar muitos empregos, muita divisa para esse país, né, e que tem um futuro muito promissor. Tá? Esse é o recado que eu gostaria de deixar e deixar as portas abertas do Instituto. Damian, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. O Damian Segato da Costa, ele que é presidente do IBPCAM, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa atual safra de nosso pecan aqui no Brasil. Uma safra que começou com expectativas muito positivas, expectativas de superar o recorde de produção do ano passado, mesmo sendo um ano de bienalidade mais baixa. Esse ano de 2022, o Damian explicando que o aumento de área cultivada foi bastante grande, as expectativas eram muito altas, mas o clima lá no Rio Grande do Sul, o principal estado produtor, foi bastante deficitário, faltou chuva no verão. Agora, nesse momento de colheita, sobra chuva, tem muitos ventos derrubando frutas das árvores, o que já gerou uma redução de pelo menos 24% na produção esperada, e pode ter novas reduções conforme esses trabalhos de colheita vão avançando, agora já entrando na reta final lá no Rio Grande do Sul. Damian também destacando que esse impacto da redução de produção já começa a chegar no mercado, o produtor brasileiro iniciando as suas negociações dessa nova safra. Se no ano passado ele encontrava preços ali entre 11 e 12 reais por quilo, esse ano os preços ao produtor já girando entre 14 e 15 reais, um aumento com relação ao ano passado, justamente em função dessa redução na produção. Por outro lado, o Damian destacando a melhor qualidade dessa safra, classificando essa como a safra de maior qualidade da história do Brasil. As condições climáticas no momento do enchimento dessas nozes foram positivas,
e aí a qualidade melhorou, apesar da queda grande na produção. Demo também destacando o trabalho do IBPCAM em estimular cada vez mais aumento de área. Esse ano a área já aumentou bastante, nos últimos anos vem aumentando constantemente, e também um trabalho importante para garantir novos mercados. Ano passado a primeira carga de exportação foi realizada, para esse ano a expectativa de triplicar essas exportações com relação ao ano passado, então uma estruturação de mercado, aumento de área, novas oportunidades de comercialização para deixar cada vez mais forte esse ramo, essa cultura da Nospecan aqui no Brasil. E claro que a gente vai seguir acompanhando todos esses desenvolvimentos, o que esperar das próximas safras também aqui ao longo da nossa programação. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.